Olá, como vai? Você já ouviu falar no termo filhinho da mamãe? Quando eu era pequeno, lá na escola, a gente costumava dizer que os nossos colegas que tinham um poder aquisitivo um pouco maior eram os tais dos filhinhos do papai, né? Aquele colega que podia ter uma roupa mais de marca, um tênis de grife, fazer as viagens, o pai tinha um carro legal, e eu que tinha um poder aquisitivo inferior, claro que com dor de cotovelo, um ciúme danado, chamava essas pessoas de filhinho do papai. Mas o filhinho da mamãe não tem nada a ver com essa história. Filhinho da mamãe é um conceito que o Bert Hellinger, o criador da constelação familiar sistêmica, traz para nós, que fala daquele menino que não conseguiu sair da esfera da mãe e ir para a esfera do pai. E isso, energeticamente, é muito ruim para o menino que depois cresce e vira um homem, porque esse menino que não saiu da esfera da mãe, ele tem o poder dele como homem fragilizado. De certa forma, ele é mais feminino do que masculino. E eu posso dizer assim, com muita experiência sobre o filhinho da mamãe, porque eu sou um filhinho da mamãe. E eu vou explicar para você, até para você entender que filhinho da mamãe não é aquela pessoa mimada, não é aquela pessoa super protegida. Também pode ser, mas filhinho da mamãe é aquele menino que ele não conseguiu sair da influência da mãe. Então, como é que foi a minha história? Eu tive uma infância de idas e vindas em relação à minha mãe muito grande, até que em um determinado momento houve uma ruptura. Nós nos separamos e eu fiquei muito tempo sem ver minha mãe. E aí eu fui criado sob a influência da minha avó paterna, que era uma mulher muito dominante dentro de casa. Então ela mandava em tudo, tudo que ela queria, meu avô cumpria, e todas as vezes que meu avô queria, pegar um menino, que era eu, e levar para jogar bola, para fazer coisas, geralmente ela podava. Ela me deixava estudando, cuidando da casa, cuidando do jardim, cuidando do cachorro, ou às vezes só ficando dentro de casa, mas ela não permitia que eu tivesse uma influência do meu avô muito forte e, assim, explicitamente ela desvalidava as coisas que ele falava na minha frente. E aí eu aprendi, também com uma certa raiva, que a mulher, ela domina o homem e o homem não tem direito a ter a própria opinião. E isso vai gravando na nossa psique. O que acontece então com esse menino? O que aconteceu comigo? Eu fui, a partir dessa educação, pegando muitos hábitos, pegando muitas características femininas, e essa iniciativa de ser homem, de ir para a vida, de desafiar, de brigar na rua, de colocar limites, enfim, essa energia masculina, ela não foi exercitada dentro de mim. E depois que nós crescemos, o filhinho da mamãe, ele leva com ele essa energia feminina muito forte para a vida do jovem e do adulto. O Bert Hellinger diz que o filhinho da mamãe, ele se torna muitas vezes um grande namorador. Ou seja, por ele ter essa energia feminina muito forte, ele conquista muitas mulheres, elas gostam dele. Geralmente ele tem grandes amigas mulheres e talvez tenha menos amigos homens. E se ele é uma pessoa namoradora, ele vai conquistar muitas mulheres. Só que tem um problema. Como ele, de certa forma, esse menino está buscando a mãe, que é o carinho da mãe, o colo da mãe, a proteção da mãe, o contato físico, ele quer resgatar algumas histórias que ele tem em relação à própria mãe, ele não vai ficar com uma mulher, ele vai pulando de galho em galho, ele descarta. E muitas vezes é comum também que ele entre numa relação, essa mulher ela é engravida e no momento que ela se torna mãe e deixa de ser possivelmente uma mãe para esse homem, ele vai embora. Porque o filhinho da mamãe, ele não quer uma parceira, ele quer alguém que cuide dele, praticamente uma mãe. Então essas relações do filhinho da mamãe, que por outro lado vai atrair uma filhinha do papai, que eu vou falar isso em outro vídeo, vai ser uma relação desgastante. Essa mulher, ela vai ter muitas características mais masculinas, às vezes ela vai ser provedora, vai ser aquela pessoa que manda, vai ser aquela pessoa que determina, e ele vai ser uma pessoa mais criativa, mais de casa, possivelmente que cuida dos filhos, que cuida da casa, uma pessoa que gosta assim das coisas mais domésticas. Eles vão ter uma relação que pode ser que se complique durante o tempo, porque não é uma relação afetiva de igualdade, mas é uma relação afetiva que vai beirar a codependência. Alguém que precisa ser cuidado e alguém que quer cuidar e vice-versa.
e vai ter uma grande insatisfação nessa relação. Como que um homem, e agora eu vou falar para você que é um homem que se sente como eu, um filhinho da mamãe, como é que a gente pode resgatar a nossa masculinidade? Como é que a gente pode resgatar a nossa força de homem se nós fomos criados sob a esfera de um feminino massacrante, sufocante? E mesmo você que talvez não tenha tido essa mãe, mas teve uma influência de uma mulher como eu muito forte na sua vida. A gente vai ter que, em primeiro lugar, olhar tanto para os lados positivos quanto para os lados negativos dessa mãe ou dessa mulher que nos criou. A gente vai ter que aprender a validar aquilo que nós recebemos de bom, porque por pior que tenha sido a educação, a criação, teve coisas boas, e também a gente vai ter que olhar para as feridas, aquilo que não foi legal nessa educação. E em algum momento nós vamos ter que fazer um pacto, como um divórcio, nós vamos ter que nos separar dessa mãe, nós vamos ter que internamente dizer, agora eu vou para o meu pai. E a partir desse momento nós vamos precisar resgatar também a imagem do pai, porque é muito comum que quando a gente foi criado sob a influência de uma mulher forte na nossa educação, é comum que ela tenha desvalidado o pai, que ela tenha desvalidado o masculino. É comum que ela tenha tirado o poder desse homem. Então nós, filhos, vamos ter que olhar quem era o nosso pai, o que ele tinha de bom, quais as qualidades que ele tem e que eu também tenho. E lógico, você não vai tapar o sol com a peneira e dizer que seu pai era maravilhoso. Você vai ver também as coisas ruins, as dores que ele te provocou. Mas para você, como menino, como filho, é importantíssimo validar a energia do pai, porque isso vai te equilibrar no masculino. É muito possível que você não vai ser nenhum machão, porque isso é um estereótipo, né? O que é ser homem? Então, se você tem uma influência do feminino forte, você vai ter um lado emocional mais forte, um lado criativo mais forte, um lado agregador mais forte. Mas, quando você começa a validar também o lado do homem, o lado do pai, você começa a equilibrar o masculino e o feminino dentro de si, e isso começa a te dar um bem-estar. Naturalmente, você vai atrair mulheres, ou se você já está numa relação, você vai proporcionar que essas mulheres possam também equilibrar o masculino e o feminino dentro delas. Porque nenhuma mulher gosta totalmente de ser a provedora, a pessoa que cuida, a pessoa que manda, e não perceber que ela também precisa do cuidado, ela precisa do carinho, ela precisa também que o homem seja provedor. A mulher também quer estar nesse papel. E quando isso começa a se equilibrar, a relação também vai se equilibrando. Eu vou falar da mulher, como eu disse, num outro vídeo, a filhinha do papai, mas fica para depois. Se você gostou desse vídeo, deixe um like, assine o nosso canal Constelação Essencial e até uma próxima.